NGT Notícias está de volta e o assunto agora é eleição. Eu recebo nos estúdios o presidente do PDT São Paulo, Antônio Neto. Olá, presidente, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Viviane, eu aqui agradeço a oportunidade de vir aqui poder falar um pouco do Projeto Nacional de Desenvolvimento, da pré-candidatura de Ciro Gomes, dos problemas do Estado de São Paulo, do mundo do trabalho. O que você precisar, estamos sempre aqui juntos para que a gente possa debater um pouco mais. Neto, Ciro Gomes, que segue a corrida presidencial pelo PDT, a sua legenda, é o melhor candidato para o Brasil de hoje? Sem sombra de dúvida. É o único candidato que tem um programa de governo. Né? Você sabe, todos que nos assistem podem pesquisar se duvidarem das palavras, o Brasil está tendo o mesmo modelo de gestão macroeconômica de Fernando Henrique a Bolsonaro. Ou seja, implantado no Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Temer e Bolsonaro praticam a mesma política econômica. Aquele tripé macroeconômico que tanto falo, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. É o mesmo que está destruindo o Brasil. E também o mesmo tipo de governança. O mesmo centrão que hoje aprisionou e chantageia Bolsonaro, chantageou Temer, chantageou Dilma no primeiro mandato, Lula no segundo, Lula no primeiro, Fernando Henrique. É o mesmo. Então nós precisamos mudar essas coisas. E não tem projeto. Quem está ganhando dinheiro nos últimos 30 anos no Brasil é o rentismo, o sistema financeiro. São os bancos, é só olhar os lucros dos bancos. Enquanto isso, o salário cai bastante, o poder de compra cai bastante, a inflação voltou de novo, os juros agora já estão no patamar de 2 dígitos, ou seja, não temos nada. Você tem problema na saúde, você tem problema na educação, você tem problema na moradia, você tem problema com juros bancários, você tem problema, só tem problema. Esse governo só gerou mais problemas. Ele aprofundou ainda mais o desastre que vinha ocorrendo desses últimos 30 anos. E nós, através do Projeto Nacional de Desenvolvimento, temos uma proposta para o Brasil para mudar esse estado de coisas. Vamos enfrentar esse modelo macroeconômico, esse tripé que não funciona em lugar nenhum no mundo, é só no Brasil, parece que é como a jabuticaba, né? Só tem no Brasil. E também o modelo de gestão, não dá mais para viver sobre a batuta do centrão, que na verdade, como nós vimos agora no final do ano no orçamento, que quase 80 bilhões de reais foram colocados no orçamento, entre aspas, secreto, para ajudar as campanhas dos candidatos do centrão, para que esse Congresso possa se eleger novamente e deixar o Brasil cada vez mais pior. O PDT fechou no Rio de Janeiro com o PSD de Eduardo Paes. E aqui em São Paulo, como está a situação? Quem o PDT deve apoiar? Olha, nós temos conversado com vários partidos e pessoas, né? Nós conversamos muito com o Márcio França, por exemplo, você sabe, nós fizemos agora, aqui em 2020, uma aliança com o Márcio França na capital. Tive a honra de ser candidato a vice-prefeito. Nós conversamos com Boulos, conversamos com o Kassab, com o próprio Alckmin, todas essas coisas. Estamos aguardando, você sabe. Agora é um momento de muita conversa. No Rio, as coisas avançaram um pouco mais rápido. Ontem, né, tiveram uma reunião e nesse dia fechou-se que poderia fazer uma chapa PDT-PSD para resolver avançar na coligação no Rio de Janeiro. Isso pode acontecer em São Paulo. Estamos conversando. E se não houver nenhuma conversa com nenhum desses atores sociais que a gente falou, provavelmente teremos uma candidatura própria. O partido terá uma candidatura própria, porque nós precisamos ter, além de tudo, em São Paulo, o projeto paulista de desenvolvimento. Nós precisamos traduzir daquilo que é o projeto nacional de desenvolvimento, que o Ciro fala bastante e que o partido assumiu como seu programa, para que seja também um projeto paulista de desenvolvimento. Porque São Paulo também parou. São Paulo perdeu indústrias, veja, e nós sempre dizemos, Viviane, o seguinte: a crise, ela começou em São Paulo e a solução da crise passa por São Paulo. É o estado mais industrializado, era a locomotiva do Brasil, não é isso? Este governo que esse governo teve um superávit porque estrangulou tudo, né? E agora está aí distribuindo dinheiro para as prefeituras, fazendo vicinais, aí teve um problema aí no metrô, que começou rapidamente para tentar mostrar, estamos fazendo obras, somos muito rápidos para fazer as coisas, deu aquele problema na Marginal que todo mundo sabe que
Mas o que precisava ser feito não foi feito. Veja o que aconteceu em Morato, o que aconteceu em Tabuão, o que aconteceu aqui em várias regiões de São Paulo, na periferia, que o dinheiro reservado no combate à enchente não foi usado. Então, todas essas coisas, você precisa ter um projeto para São Paulo. Você tem São Paulo, nós temos que pensar. São Paulo puxa realmente tudo. Em torno de 30%, 20% do PIB nacional passa por São Paulo. Então, a reindustrialização em São Paulo, a questão do turismo em São Paulo, não só o turismo de negócio da cidade de São Paulo, mas o turismo do interior de São Paulo, a questão agrícola e agrária no estado de São Paulo, a questão de ocupação de terras no estado de São Paulo. Nós temos aqui muita terra para você poder distribuir numa reforma agrária bem colocada, porque o que temos é grileiros, grandes fazendeiros, são grileiros de terras em São Paulo. E quando vai para a justiça e discute que são terras públicas, o tal do Paranapanema, por exemplo, é um exemplo muito grande disso. Você pode fazer assentamentos para agricultura familiar e você resolver o problema do inchaço da capital e devolver as pessoas para o campo, para que você possa também resolver o problema da alimentação, resolver o problema do emprego, o problema da habitação e descentralizando bastante num projeto paulista de desenvolvimento. A reforma trabalhista voltou ao debate depois que o ex-presidente Lula aplaudiu a iniciativa da Espanha de revogar a reforma por lá. Por aqui, 5 anos depois, a reforma não trouxe os 6 milhões de empregos prometidos. Dá para falar em uma contra-reforma? Nós temos que falar numa revogação da reforma. Aliás, o Ciro foi vaiado na CNI, na campanha passada, porque disse, olha, o que está aí não serve, vai gerar muito mais problemas. Aí a CNI, nós até não entendemos como é que os industriais brasileiros não compreenderam aquele momento. O resultado está aí, o desemprego aumentando, a precarização, né, esse negócio de trabalho intermitente, precarização, tudo isso, né, não foi só a reforma. Vamos pensar na reforma da Previdência, que ninguém se aposenta mais. Você está com toda a massa de trabalhadores, toda a massa de aposentados abandonados. Você precisaria fazer realmente uma revisão completa dessa reforma. Nós já dizíamos desde 2018, isso não serve, isso vai dar mais problemas. Gerou um negócio que é bom todo mundo sempre pensar nisso. Gerou uma coisa chamada insegurança jurídica. As empresas não sabem se podem contratar assim, se pode contratar assado, já não faz mais homologação no sindicato, então a empresa fala assim, procure seus direitos na Justiça do Trabalho, não paga direitos dos trabalhadores, ou seja, deu insegurança para o trabalhador, deu insegurança para o empresário, as concorrências estão desleais, porque eu vou disputar um contrato no governo, eu precarizo minha mão de obra para dar o menor preço, e o outro que quer seguir as coisas do direito, perde a licitação, ou seja, precisa realmente fazer uma mexida muito grande e, de preferência, revogar, porque a CLT, ela organiza. As pessoas falam bobagem, dizendo que o custo Brasil está na mão de obra, na CLT. A CLT diz como você contrata, como ele se comporta durante o período que ele trabalha e como você demite o trabalhador. Esse é o círculo. O que eles dizem, olha, é caro a mão de obra no Brasil. Isso não tem nada a ver com CLT, isso é reforma tributária. Como é que vai fazer para resolver o problema da Previdência? Porque esses custos que eles colocam aqui são a maioria dos custos voltados para a sustentação do que nós chamamos de Previdência, porque na verdade é Seguridade Social, a saúde, a Previdência e a assistência social. Então, é na reforma tributária que você resolve esse problema. Por isso que está aí desoneração da folha, que se discutiu tanto no final do ano, 17 setores, ter uma diferenciação, ao invés de fazer pagamento sobre a folha de pagamento para a Previdência, pagar sobre o lucro, né? Sobre o faturamento. Ou seja, essa é uma outra discussão, mas organizar toda a relação capital-trabalho, isso é a CLT, é isso que os trabalhadores precisam. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias. Eu é que agradeço, foi uma honra muito grande, Viviane. Sempre que você tiver um espaço, vai ser uma honra vir aqui falar do Projeto Nacional de Desenvolvimento, da candidatura Ciro Gomes, né, que hoje é uma pré-candidatura, mas nós já homologamos no nosso partido que ele será o nosso candidato a presidente da República. E estou às suas ordens sempre que você quiser falar sobre o mundo do trabalho, o mundo político e as realidades para o Estado de São Paulo em especial. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Esse foi o NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!